Pai disso, já comi. Oi, gente, boa noite. Conseguem me ouvir? Hello. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Oi, oi, oi. Hello. Alguém consegue me retornar se vocês estão me ouvindo? Boa noite. Ah, sim, falaram. Oi, oi, Panda, boa noite. Tudo bem? Vamos entrando, pessoal. Segundou. Com live aberta. Oi, Panda, tudo bem? Oi, Mavi, boa noite, gente. Vamos entrando. Estou muito bem, espero que todo mundo esteja bem. Estou muito animada com a live de hoje. Primeiro do tema, que é muito especial, e também o mentor, Rafael, que era uma grande referência para mim e para a Júlia na faculdade. E estou muito feliz de ter ele aqui com a gente na live do Lit Club. Vamos lá, vou divulgar o link também nos meus stories. Contem aí como vocês estão, quais são as expectativas para a última semana de junho, como foi o São João de vocês. Eu não consegui comer uma pamonha esse ano. Uma pamonha. Acho que quando foi sábado me bateu um desespero. Eu digitei pamonha no iFood. Só que eu já tinha jantado. Ai, meu Deus. Tem uma televisão aqui, gente. Provavelmente vou bater minha cabeça 1 milhão de vezes. Vamos esperar a galera entrar. Eu não fui em nenhuma festinha. Pois é, eu sou de João Pessoa. João Pessoa não tem festas juninas, né? Todas acontecem no interior, Campina Grande, Caruaru. Sendo bem sincera, eu não sou uma fã de festas juninas, assim, de festa no geral, muita gente e tal. Mas eu adoraria ter ido para algo mais tradicional, assim, tipo, eu vi que Caruaru é bem regional, bem mais cultural, eu fiquei bem interessada mesmo. Gente, vocês viram que hoje iremos sortear uma mentoria com o Gregório, desenvolvimento pessoal. Também tem essa novidade aí. Eu vou divulgar aqui o link, que estamos ao vivo. No WhatsApp, fazendo barulho. Não, é o meu. Tem que colocar no da Twitch, que do meu tá no StreamYard. Vamos aguardar mais uns minutinhos. E é isso. Contem aí, gente, como foi o São João de vocês. Só a Panda que enviou aqui. Carol, como foi o seu? Mavi. Galeguinha, como foi o seu São João? Conte aí. Sim, para quem não sabe, a Fernanda Soares está aqui comigo. Ela passou o São João dela em Campos do Jordão. Tá bom para vocês? Passando frio.
Cadê aí os Lit Clubbers que fazem parte do clubinho? Cadê vocês, Alex, Will? Comi muito, comi algumas comidas típicas. Ah, gente, eu não comi nada típico. A única coisa que eu comi típico foi um bolo de milho, que eu mesma fiz, que ficou muito bom, e só. Mas também é meu favorito, é bolo de milho, assim. Bolo de milho, pra mim, é o imbatível. Ah, eu também tomei um sorvete de amendoim, assim, tava juninho. Ai, milho. Mavi, eu tô comendo meu milhinho nesse momento. Alex! Panda Sick. Agora tudo faz sentido. Agora tudo literalmente faz sentido. Tô aqui pegando o link. Vamos esperar mais uns minutinhos e é isso. Eu queria iniciar. Deixa eu só colocar esse negócio logo. Alguns avisos. Primeiro é que a gente vai estar sorteando a mentoria com o Gregório. Então, se fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Lucas é uma pessoa incrível, incrível. Ele é nosso CRO, como ele gosta de falar, CRO, CRO. Ele é o Chief of Revenue, então de receita. Então, tudo de receita da Lita ele que cuida. E ele faz isso muito bem. Também nosso sócio, meu sócio, né? E uma pessoa extraordinária, que sabe muito sobre desenvolvimento pessoal, muito sobre posicionamento, sobre sair da zona de conforto. Então, se fosse você, garantia muito isso, porque é um cara muito diferenciado. Queria falar para vocês que essa live ela está sendo patrocinada pelo Lit Club. Para quem não sabe, o Lit Club é a nossa comunidade, né? O clubinho lá da Lit. O Lit Club ele foi criado para resolver uma dor, assim, que acho que todo design passa por isso, que é a falta de constância e a falta de networking com profissionais da área no momento de desenvolvimento, né? Então, quando a gente decide ali a começar a estudar design, a gente se sente muito perdido, a gente não tem para onde recorrer, de pedir ajuda, de ter um ambiente de indicações, de mentorias também. Hoje, na minha época, assim, quando eu iniciei na área de design, eu não tinha tanto acesso a profissionais da mesma área. A única pessoa que eu conhecia era a Júlia, e eu meio que ensinava as coisas para a Júlia, mas eu não tinha uma pessoa ali que eu pudesse pedir ajuda, um feedback ali de portfólio. Na época era muito, sim, era muito, como posso falar, mato, tudo era muito mato, assim. E aí, conforme a gente foi criando a nossa comunidade no Telegram, a gente não esperava ter esse número tão grande. A gente foi internamente, enquanto LIT, criando também o nosso desenvolvimento enquanto time ali, de formas que a gente acredita, né, que um bom designer ele deve ser, que não é só parte técnica. Acho que se você é uma parte técnica brilhante e te falta habilidade soft skills, de oratório, comunicação, te falta muito ainda, sabe? Isso a gente pode trabalhar nesses dois tópicos a longo prazo, de maneira em conjunta, muito mais benéfico. Então, o Lit Club ele foi criado para isso. É uma comunidade que você paga, ou você escolhe mensal ou anual. A gente está configurando o mensal para aparecer no site, não está aparecendo agora, mas o mensal está rolando sim. Você consegue pagar um mês do clube e ter acesso a ele. Então, você consegue ter mentorias específicas de desenvolvimento pessoal, de revisão de portfólio, de opinião de um designer sênior em tal assunto. Você tem acesso também às discussões de design conosco, indicações, apostilas também, e todo o material já gravado de aulas de UX, de acessibilidade, de branding, de Webflow, de finanças para designers. Então, tudo isso já está gravado lá no Lit Club. E fora as aulas gravadas, você tem acesso às nossas lives especiais. Então, elas acontecem 2 vezes na semana. Hoje a gente tem essa live, acessibilidade, está sendo aberta, né?
para todo mundo. E na quarta-feira a gente vai ter a live de mentoria de acessibilidade. Então, a gente tem uma live de conteúdo e a gente tem outra live só de dúvidas e de bate-papo, que é muito legal mesmo. E a ideia é que vocês consigam ter essa consistência, né? A gente sabe que é muito difícil hoje ter consistência nos estudos, e se a gente tem um ambiente que cada um está ali se impulsionando, ajudando, mostrando qual caminho ser seguido, e de uma maneira transparente, sabe? Eu acho que cada pessoa lá no Lit Club ele tem a sua própria jornada e o seu próprio resultado. E, e eu acho que eles gostam, sabe? É sempre muito bom falar com eles, com os meninos, nas mentorias. São profissionais muito dedicados e que eu tenho certeza que com o clube, a longo prazo, com eles se dedicando, tendo cadências, mentorias, desenvolvimento, de cumprimento das metas, sabe? Eles vão brilhar muito por aí. E é isso. E agora eu queria convidar Rafael, nosso mentor, para a aula. Oi, Rafael. Olá, Tudo bem? olá, Cecília, boa noite. Boa noite aí, pessoal. Prazer aí. Rafael, muito prazer também ter você conosco. Quando eu falei ali no início, para mim é muito gratificante ter você aqui. Você era uma referência para mim, para a Júlia, na faculdade. Mesmo quando eu já tinha saído, a Júlia sempre falou muito bem de você. E em tudo que a gente fazia, ela fazia, Rafael, sei lá o quê. E quando ela sugeriu o seu nome, eu não pensei duas vezes em trazer. Então, muito obrigada por ter topado esse convite de falar aqui sobre acessibilidade. E é isso. Fala um pouquinho sobre você e brilhe aí na sua aula. Sim, agradeço o convite. Tá? Vou dar um desconto aí, agradeço os elogios. Não é tudo isso, não. É sim, Rafa. Júlia falou, provavelmente aumentou aí muita coisa dos elogios. Mas eu vou compartilhar minha tela, que aí eu fiz Sim. algumas apresentações, um pouquinho sobre mim, tá? Então, deixa eu só confirmar aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Tô vendo. Só ajustar aqui. Peraí. Pronto. Então, bom, pessoal, deixa eu me apresentar. Né? Eu sou o Rafa. Tá? Eu sou Principal Product Designer na Fred.com. Tá? É um cargo, um nome bem estranho, mas sou designer na Fred. Trabalho quebrando a cabeça, trabalho criando tela, trabalho projetando fluxos. Atualmente no setor logístico, né? A Fred é uma empresa que trabalha com caminhoneiros e transportadores ao longo do país. E eu também sou consultor em acessibilidade. Tá? Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a criação de produtos digitais acessíveis. Só que eu queria trazer um pouco uma abordagem diferente. Eu sei que normalmente, quando se fala às vezes em acessibilidade, tem um discurso que é muito repetitivo, que é muito batido, e eu queria trazer uma abordagem um pouco diferente, mais centrada realmente em produtos, para a gente poder entender um pouquinho desse processo. Quando a gente fala em design acessível, acessibilidade, né, vão surgir várias palavras, vão fazer design inclusivo, universal, design for all, acessível, e surge um monte de termos e a gente fica nervoso, meu Deus, e agora? Qual o termo correto? Eu devo estudar, eu devo incluir, eu devo pensar para todo mundo, considerar um grupo específico, considerar para todos. E isso gera uma confusão, tanto no processo de aprendizado e que às vezes não agrega em nada. Aquilo que a gente deve entender é que é pessoas, é design para pessoas, a essência de tudo é pessoas. E as pessoas estão conectadas a negócios. E é essa perspectiva que eu teria a trazer para vocês. A gente tentar olhar como é que é a acessibilidade, ela pode ser, ela é uma abordagem, ela é um instrumento, é uma ferramenta, né, uma mentalidade. E como a gente ajuda as pessoas a alcançarem os seus objetivos dentro de uma interface, de um sistema, dentro de um produto digital, e como isso potencializa, né, de uma maneira, os negócios alcançarem seus objetivos comerciais. Afinal de contas, os produtos digitais estão para isso.
né, para que as empresas alcancem os objetivos de negócio. E o nosso papel como designer é exatamente olhar para essas duas pontas. Só que as coisas não são tão simples assim, né? Tem muita coisa envolvida. Então, entre as pessoas e as necessidades, e os negócios e os objetivos, tem conflitos, tem tempo, tem hábito, tem complexidade, tem gente que tem dificuldade de compreender, tem resistência. Por exemplo, eu trabalho com um público que é caminhoneiro. Então, a gente tem dificuldade muito grande de resistência. Então, tem pessoas que trabalharam 20, 30 anos, a vida inteira, de um jeito, sem precisar de tecnologia, e agora a forma de conseguir um frete, por exemplo, para trabalhar é usando a tecnologia. Então, poxa, criar um costume, criar um hábito para que agora ele entenda que para ele ter um frete, para ele conseguir um bom negócio, um bom processo de negociação, ele tem que usar uma tecnologia, ele tem que ter uma mediação de um aplicativo, de um site ou de outro artefato digital. Ele precisa gerar por isso. Tudo isso gera uma complexidade. E a acessibilidade está nesse aspecto. É olhar para esses pontos e a gente, como designer, tem que integrar essas coisas de acessibilidade na perspectiva que eu quero mostrar a vocês hoje. É um aspecto muito importante para a gente costurar esses itens para ajudar a conectar as pessoas aos negócios. Tá? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre as pessoas, né? A primeira coisa que eu queria falar é que a acessibilidade não é sobre deficiência. É muito comum as pessoas já relacionarem a acessibilidade é coisa de deficiente. Meu público não tem ninguém cego, por exemplo. Eu trabalho com caminhoneiros, aplicativos. Não tem um caminhoneiro cego, ele não pode dirigir, então eu não preciso me preocupar com acessibilidade. Eu não tenho nenhum surdo que trabalhe, que use o meu produto. Mas não é isso. A mentalidade, o projeto, o olhar sobre acessibilidade não é sobre deficiência. Deixa eu carregar aqui. O olhar sobre acessibilidade é sobre pessoas em diferentes contextos. É sobre habilidades em diferentes realidades. Então, a gente pode olhar e entender que essas habilidades, ora, estão em momentos diferentes, né, em situações e abordagens diferentes, horas elas são temporárias, né, e horas elas são situacionais. Então, por exemplo, o deficiente físico, ele tem um contexto, uma restrição na habilidade motora, na habilidade física que é permanente. A pessoa que quebrou o braço, ela tem uma habilidade, ela tem uma restrição temporária no aspecto físico. E uma pessoa que está com o braço ocupado, uma mãe segurando uma criança, ela tem uma limitação, uma restrição situacional. E a acessibilidade é olhar sobre isso, é entender que pessoas estão em contextos e limitações diferentes. Esse aspecto, né, esse é um material produzido pelo Kit de Acessibilidade da Microsoft, faz a gente entender que vai olhar para as diversas habilidades essenciais, como toque, né, o tato, a audição, a visão e a fala, que todas elas podem se potencializar em cenários. Então, por exemplo, a audição, né, eu tenho surdo, só que alguém que ele tem uma restrição na habilidade auditiva permanente. Alguém que está com infecção no ouvido tem uma restrição situacional, ele tem uma restrição temporária. E alguém que está, por exemplo, com um bartender ou que está num ambiente um som muito alto, ele tem uma restrição momentânea. Então, eu preciso entender que a acessibilidade é sobre considerar esses múltiplos cenários. É entender que as pessoas chegam, acessam, estão diante do meu produto ou serviço digital de diversas formas. E eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que garantir que as pessoas têm meio, formas, instrumentos de conseguir interagir com o meu produto, independente do formato que eles chegam até lá. Tá? Então, acessibilidade é sobre pessoas e seus diferentes contextos culturais, econômicos, físicos, cognitivos e tecnológicos. E aí a gente começa a olhar para outra abordagem, para o outro aspecto. Se por um lado eu preciso olhar para a pessoa, para as pessoas entenderem essa diversidade de contextos, de aspectos culturais, de aspectos físicos, cognitivos, que às vezes vão impactar o modo como eu opero, o modo como eu seguro um celular, como eu seguro acesso a um computador, como eu vejo uma imagem, como eu escuto, né, percebo um conteúdo.
eu preciso olhar também para um outro elemento essencial, que é a tecnologia. E aí, a gente começa a perceber também que existe uma diversidade, tá? Quando a gente vai olhar para esses itens, é preciso considerar que tem uma diversidade tecnológica também. Então, do mesmo jeito que existe o iPhone de última geração, com todo o poder computacional, com a câmera super maravilhosa, que você consegue tirar uma foto praticamente sem luz, que tem um processador que dá para jogar um jogo de última geração, existe também aquela pessoa que ainda tem um telefone super básico de entrada, que só consegue digitar, que só vai ter acesso a um SMS. A gente ainda tem TVs conectadas 4K, que vão ter diversos aparelhos e acessórios, mas a gente ainda tem TV de tubo. Então, essas tecnologias, ou a diversidade tecnológica, coexiste. E eu preciso considerar isso, eu preciso entender esses aspectos na hora de projetar um produto ou um serviço. Eu preciso entender aonde o meu público está. Será que o produto ou serviço que eu estou trabalhando, ele está diante dessas realidades? Então, por exemplo, eu já trabalhei projetando interface do sistema operacional para um fabricante chinês. Neste cenário, o nosso concorrente, né, a nossa estrutura, era algo semelhante à Apple TV. Então, era uma caixa de... A gente tinha performance, trabalhava com TVs, Full HD, 4K, tinha um cenário. A gente tinha um cenário de qualidade. Mas, do mesmo lado, eu já trabalhei, por exemplo, em situações de aplicações para o Bolsa Família, onde a gente tinha que comunicar, por exemplo, para beneficiários que moravam em zona rural, em outros lugares, data de pagamento, questões de saúde. A gente tinha que mandar algumas informações essenciais pelo sinal de TV. E a pessoa tinha que pegar o controle remoto, ligar a TV, acessar várias informações através de um aplicativo que vinha pelo sinal da televisão, tudo sem internet. Mas olha o desafio. As pessoas eram acostumadas a simplesmente usar a TV para trocar o volume, aumentar ou baixar o volume e trocar de canal. Então, eu preciso entender que esses cenários existem. Preciso entender que essa variabilidade existe. Eu tenho que olhar para ela. E aí isso traz para a gente algumas questões. Tá? As pessoas têm acesso às mesmas tecnologias, e aí eu acho que eu consigo ver aí vocês no chat, tá? Se vocês puderem responder aí, o que é que vocês acham? Sim, não? E aí, gente? As pessoas têm acesso às mesmas tecnologias? Todo mundo tem tudo igual aí? Não tem. Não tem. Né? E aqui, por exemplo, um dado que às vezes as pessoas não relacionam a acessibilidade, qualidade de sinal. Então, se eu vou projetar uma aplicação, e eu vou olhar aqui, por exemplo, qual é a cobertura de sinal que os meus clientes ou meu público têm. Então, eu posso olhar aqui, ó, eu tenho um relatório da OpenSignal, aqui de janeiro, bem atual, e eu vou ter a cobertura, por exemplo, da Claro, da TIM, da Vivo, das redes, aqui. E eu posso olhar o seguinte, o meu público, né, as pessoas que vão consumir o meu produto ou meu serviço, elas vão ter acesso a uma conexão de internet? Porque eu posso ter a melhor aplicação, o melhor site, a melhor plataforma de delivery, posso ter a melhor plataforma de frete, a melhor plataforma de qualquer coisa. Mas se eu não tenho a conectividade para que ele execute o processo, é um desafio. Então, talvez as pessoas não consigam acessar lá. Só que além de ter acesso à cobertura, aí eu trago outro exemplo aqui desse próprio relatório. Será que a qualidade de rede, né, de conexão que existe naquele local, ela é adequada para o tipo de aplicação que eu espero? Então, por exemplo, a gente tem aqui um comparativo, né? Por exemplo, a Claro, de uma maneira geral, em janeiro, né, dentro dos indicadores, ela teve o melhor desempenho para jogos, para aplicativos de voz, enquanto a Vivo ela teve a melhor experiência para reprodução de vídeos e para download de uma maneira geral. Então, poxa, eu preciso entender quais são os aspectos técnicos que envolvem, né, quais são o contexto tecnológico que envolve as pessoas que usam o meu produto ou meu serviço digital. E a acessibilidade é sobre isso. A acessibilidade também é sobre isso, não apenas considerar, né, um discurso de deficiência. E aí vem outra pergunta, que aí também, né, trazer aqui para vocês no chat. As pessoas usam a tecnologia da mesma forma? E aí? Eu vi que muita gente colocou não, né? Definitivamente não.
Com certeza não. Cauê Mender. Eu estou vendo o Cauê Mender aqui no chat. Estou em dúvida se é um colega de trabalho aqui. Cauê, se for você, dê um oi aí. Dê um... Mande um burger aí para mim saber que é você. Também. Então, bom, então, além de a gente entender que existe, né, as pessoas têm contextos, né, habilidades, perfis diferentes, as pessoas estão diante de acesso a tecnologias diferentes, a gente precisa entender que as pessoas usam, tudo isso impacta no uso da tecnologia. Eu tomei a liberdade de gravar o site do Lit Club de duas formas, para a gente mostrar. Então, eu vou fazer uma propaganda aqui do site para vocês. O primeiro vídeo que a gente vai ver é como nós, né, como eu uso aqui o site. Então, a gente vai olhar aqui dentro, olha como esse site é interessante. Então, atualizei aqui a página, né? Então, eu, Rafael, que sou uma pessoa vidente, que utilizo o mouse, então estou interagindo por esse conteúdo, então eu estou usando meu mouse, vou passando, vou conseguindo fazer a leitura, escaneando as informações, né? Consigo passar, perceber que os elementos se destacam, né? Eu consigo perceber essas micro-interações. Um site que é super rico visualmente, tem todos esses atrativos, super interessante. Então, numa passada rápida, eu consigo entender basicamente as informações que tem aqui no site, né? Consigo entender aquilo que me chama a atenção e direcionar, por exemplo, para onde, enfim, aquilo que tem mais interesse. Vocês já pensaram como é que alguém que utiliza um leitor de tela usaria o site do Lit Club? Deixa eu mostrar para vocês. Website Web Content Buzzer Banner. Link. Sobre a Lit. Navigation. End-off. Na End-off. Adding Level 1. Eleve sua carreira juntando-se. Adding Level 1 3 itens. A Elite do OX/. Dinged. Você é um designer que se sente perdido e estagnado? Você é um designer que talvez você esteja procurando crescer em sua carreira, mas continua enfrentando obstáculos. Se você se identifica com essa situação, então, esta comunidade é para você. Link. Entre no Lit Club. Adding Level 2 itens. Entre no Lit Club agora. Image. Link. Garantir minha vaga. 01. A primeira e maior comunidade para o X Vertical Line e Design do Brasil. Link. E Adding Level 3. Link. Garantir minha vaga. 01. A primeira e maior comunidade para o X Vertical. 02. Mentorias individuais e em grupo. 03. Desafios mensais de design. Website Web Content Buzzer Banner. Pô. E o que é interessante desses dois vídeos aqui? É diferente? Vocês perceberam alguma diferença aí? Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá no chat. Aqui. O que é que vocês perceberam aqui de diferente? Alguém consegue falar aí no chat? Foi diferente o primeiro vídeo e o segundo vídeo? Bem diferente. Alguém consegue? Diferente. Deixa eu ver mais. O primeiro, né? Tipo assim, o primeiro é bem mais rápido, né? O primeiro eu acessei com o mouse. E aí, quando a gente vai analisar tecnicamente, o segundo é mais literal e descritivo. Exatamente. É importante pensar no conteúdo sendo consumido apenas por texto. Isso. Uma coisa que eu quis mostrar com esses dois exemplos foi um exemplo bem simples. É que o mesmo conteúdo, a mesma página, a mesma interface, ele é consumido, ele é percebido de diversas formas. Quando eu acesso um site usando o meu mouse, eu estou usando um ponteiro de precisão, que eu estou navegando, né? Eu estou escaneando visualmente os itens e eu clico aonde eu quero. Quando eu estou, por exemplo, utilizando um leitor de tela, eu estou fazendo uma navegação sequencial de itens por itens. Então, eu posso estar navegando entre links, eu posso estar pulando, né? Então, tem o primeiro item, o botão, depois eu vou lendo, eu vou escutando item por item do menu. O que é que isso implica na prática? Que o meu tempo de perceber e de assimilar aquele conteúdo é outro. Então, isso já cria uma outra dinâmica de interação. Isso já cria uma perspectiva em que o meu tempo de interagir, o meu tempo de assimilar esse mesmo conteúdo, essa mesma abordagem, vai ser outro.
Então, a gente precisa entender que as pessoas vão ter formas diferentes de interagir com a tecnologia de acordo com suas realidades. E aí a gente vai discutir agora sobre isso. E a acessibilidade, né, para a gente tentar sintetizar esses exemplos aqui num conceito, a acessibilidade digital é exatamente tornar tecnologias acessíveis a todas as pessoas, independentes de suas habilidades ou contextos de uso. É a gente olhar para essa diversidade, entender que as pessoas estão em situações que variam e projetar, adaptar para esses contextos, para garantir que todo mundo consiga alcançar seus objetivos. E quando as pessoas alcançam seus objetivos, seja ele fazer a reserva de um ingresso, fazer a reserva de uma mesa para jantar, comprar um ingresso de cinema, pesquisar um frete, pedir uma comida no aplicativo de delivery. Quando elas cumprem seus objetivos diante das plataformas, eu ajudo as empresas a alcançarem esses objetivos de negócio. Então, esse é um olhar que eu queria trazer para vocês da acessibilidade. Então, para a gente tornar, né, esses exemplos mais práticos, a gente vai discutir sobre algumas características, né, de como as pessoas utilizam, de como a gente percebe e manipula as tecnologias. Então, o primeiro aspecto, ou o primeiro princípio, que a gente vai falar é sobre a percepção, né, o perceber diante da tecnologia. É muito comum, né, acho que é um dos exemplos mais claros, é quando a gente fala sobre cor. Mas eu queria trazer outros dois elementos, que é a cor, contraste e pregnância. Então, a cor, né, visualmente, a gente tem o azul, o vermelho, o amarelo. A gente sabe que as pessoas têm percepções de cores diferentes por diversos fatores, desde características físicas, né, estruturais do olho, também mais de questões da estrutura do cérebro, de como o cérebro processa a informação visual que é captada. A gente tem também a relação de contraste, né, que são a relação entre esses itens. Por exemplo, aqui, da cor da fonte, né, com a cor do botão. Isso gera uma percepção dessa informação. E a gente tem também a pregnância, que é a capacidade de compreensão de uma forma que é resultado desses dois. Eu vou trazer mais alguns exemplos para a gente entender aqui esse aspecto na prática. Aqui, vocês podem... Que cor... Eu queria perguntar aqui, qual é a cor que vocês enxergam o background, né, esse quadrado aqui? Então, eu tenho um fundo branco, né, eu vou dar uma pista. Eu tenho um quadrado aqui, que tem uma frase. Qual é a cor desse quadrado? Vamos ver aqui. É importante pensar no conteúdo, se não consumir apenas por texto. Verde. Verde. Beleza. Então, esse item aqui, essa estrutura, né, esse valor aqui, que é um tom de verde dentro dos valores que a gente conhece, ele pode ser percebido de diversas formas. Então, por exemplo, para algumas pessoas que têm o que a gente vai chamar de uma percepção atípica das cores ou daltonismo, elas podem perceber as cores de formas diferentes. Então, a gente tem aqui, nesses 3 primeiros exemplos, algumas pessoas com daltonismo podem perceber esse mesmo quadrado nessa mesma frase dessa forma. Então, ela para alguns pode parecer mais azulado, para outros, né, com menos cor, né, mais acinzentado, para outros casos aqui sem cor, parece um cinza. Só que a gente também tem outras características que a gente não, às vezes acaba não considerando. Características, por exemplo, que são muito comuns com o processo de envelhecimento. E aí o envelhecimento não é algo que acontece aos 60 mais, né? Dentro dos estudos de envelhecimento hoje, a gente sabe que quando se chega aos 45 anos, a partir desse ponto, as características essenciais do envelhecimento começam a se desenvolver e vão se trabalhando ao longo da vida. E esses impactos vão sendo trabalhados de forma granular. Eu tenho, por exemplo, catarata. Como é que uma pessoa que tem catarata percebe essa frase? Então, por exemplo, ela tem uma opacificação da lente do olho. Então, a coisa pode aparecer um pouco mais borrada. Uma pessoa que tem glaucoma, então os itens eu posso ter também um ligeiro desfoque, uma ligeira percepção de que existe uma certa luminosidade ali dentro, né? E também pessoas com baixa visão. E por que isso é importante? Porque quando eu entendo que as pessoas percebem as
as cores, as formas de maneiras diferentes, eu preciso me atentar ao uso delas. Então, por exemplo, se eu vejo aqui, né, que o glaucoma, a catarata, por exemplo, acabam gerando uma certa luminosidade, e eu entendo que meu público pode acabar tendo essas características, se eu faço uso de recursos com muita luminosidade, eu posso gerar uma dificuldade de compreensão das informações. E aí, eu crio uma barreira de acessibilidade. E se uma pessoa tem dificuldade de acessar a página do meu produto, de ver o meu botão de compra, de ver o meu botão de salvar, de pagar, eu crio um impeditivo para o meu produto. Então, eu preciso facilitar ou eu preciso reduzir as barreiras, né, os atritos de acessibilidade que são criados. Tá? Além disso, né, quando a gente vai falar sobre outro aspecto do perceber, é o tamanho dos itens. Então, é muito comum, quando se fala de acessibilidade, os itens muito pequenininhos, né? Então, às vezes, a gente, quando começa a trabalhar com design, a gente projeta as coisas muito pequenas. Os itens, a fonte lá 10, 12, 9, aqueles itens muito pequenos e acaba não considerando. E será que as pessoas, todo mundo percebe da mesma forma? Não. Tem pessoas que vão precisar, vão ter interesse, né? Vão ter dificuldade de compreender elementos pequenos e, para isso, vão querer uma ampliação. Só que também, por outro lado, vão ter pessoas que, por ter uma boa visão, uma boa capacidade visual, vão querer, por exemplo, performance, eficiência, e vão querer muitos itens por vez. Aqui na Fred, e aí o Cauê, né, que é meu colega de trabalho que está aqui, fazer uma propaganda dele, um dos melhores pesquisadores, se não o melhor pesquisador que eu já conheci, está por aqui hoje, sabe que a gente lida com isso, que aqui na Frete muitos dos nossos motoristas usam a ampliação de texto nativa do Android. E o que é que acontece? O nosso aplicativo segue as diretrizes de acessibilidade e o nosso texto é ampliado proporcionalmente. Então, se o motorista, ele amplia o zoom do texto no Android, ele amplia o zoom do texto no nosso aplicativo. Só o que acontece? Às vezes amplia tanto que ele pode atrapalhar visualmente a percepção. Então, as informações ficam grandes. E aí vem o outro extremo. A gente precisa lidar com esse outro caso, que é como pensar, né, uma responsividade, como pensar uma adaptação desse conteúdo para que também quem precisa de uma visualização muito grande consiga ter uma boa experiência de uso. Tá me devendo a coxinha, viu, Cauê? Fez elogio aí. Boa. O outro aspecto é que, além de compreender os itens, né, visualmente, tipo os textos, né, os botões, outro aspecto da compreensão eu preciso compreender aquilo que eu clico. Então, se tornou muito comum, em blog, em literatura, o pessoal falar dos 48 por 48 pixels que o Google recomenda, ou dos 46, dos 56 que a Apple vai trabalhar na documentação dela, ou dos 44 pontos por 44 pontos que a W3C vai comentar. Mas esse valor específico, ele não é tão importante. É legal a gente saber que existem valores mínimos para que a gente possa atender, né? O que esse valor representa? Esse valor representa o tamanho de um dedão, por exemplo, num aplicativo ou num site, para que a pessoa consiga clicar nele, né? Clicar no botão, sem esbarrar em outra coisa. Mas eu preciso entender o contexto. E aí eu trouxe um exemplo simples do Spotify, onde eu tenho uma adaptação da minha interface pela variação do contexto. Então, se eu estou aqui, né, por exemplo, parado aqui, eu posso pegar meu celular, eu tenho essa interface otimizada, então eu posso ver aqui os botões estão menores, porque eu estou parado, eu posso clicar aqui com maior precisão. Quando, por exemplo, né, o aplicativo reconhece que eu estou em movimento, ou seja, ele usa o meu GPS e percebe que eu estou me deslocando, né, numa certa velocidade, o que é que ele faz? Ele ativa o modo carro. Então, os botões aumentam. Por que isso? Ele sabe que eu estou no momento de carga cognitiva reduzida. Ele sabe que eu estou no momento de atenção reduzida. Então, eu não posso perder tempo. Então, se eu aumento a minha área de clique, eu facilito a percepção e eu reduzo outras coisas. Eu aumento o acesso, a facilidade de uso da pessoa que está nesse contexto. Então, esse princípio de perceber, ele está muito mais atrelado à compreensão do contexto do que necessariamente a um valor,
a um valor específico do mínimo de 44 ou 44 de qualquer tipo de normativo. Tá? Outro aspecto, né, outro princípio para a gente falar aqui, é a ideia de compreender. E esse é um aspecto que é muitas vezes ignorado na acessibilidade. No discurso comum, quando se trata de acessibilidade, as pessoas falam muito de visual, contraste, cor, tamanho. Mas esse aqui é um aspecto extremamente relevante, compreender. Eu preciso compreender, ter claro aquilo que está à minha disposição. Não é só chegar, é chegar até um local, né, chegar até o meu sistema, olhar, perceber aquilo que existe, o artefato que existe, e compreender, assimilar aquilo que está diante de mim. E quando um dos aspectos extremamente importantes é a clareza da informação. E uma barreira que a gente acaba criando é exatamente a falta de clareza. Então, a gente tem que ficar muito atento a qual é o propósito da minha tela, do meu aplicativo. A pessoa que está interagindo com o meu produto, quando ela está aqui, ela quer fazer o quê? Ela está comprando? Ela está finalizando o pagamento? Ela está adicionando no carrinho uma compra? Ela está procurando, ela está lendo um artigo no blog? O que é que ela está fazendo agora? O que é que importa para ela agora? Então, quando eu entendo qual é o objetivo da pessoa naquele momento, eu preciso tornar claro aquilo que é relevante. E aquilo que não é, eu preciso retirar, colocar em outro momento, ou apenas retirar, se não fizer sentido nenhum, e deixar em evidência aquilo que é adequado ao contexto. Isso é pensar em acessibilidade na dimensão da compreensão. Outro aspecto que aí eu acabei antecipando para vocês, quando a gente fala quando eu mostrei o exemplo do leitor de tela, é a ordem de leitura, né? Acho que um desafio interessante, se a gente pensar, e se o meu produto fosse lido, falado, né? Se eu fechar o olho e alguém lesse o meu aplicativo, a ordem com que as coisas são lidas faz sentido? A ordem das informações, que uma coisa parece seguida da outra, faz sentido? As coisas estão claras? Existe uma linearidade para as pessoas que estão lendo? E a ordem de leitura, ela está tanto nesse sentido de compreensão da informação, quanto também da própria ordem de leitura, né, da leitura em Z, de como as pessoas percebem. Isso tanto visualmente, né, de como os caminhos de leitura, de como visualmente eu escaneio, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro e quarto, como também, por exemplo, um leitor de tela, ele vai ler daily podcast, ele vai ler o conteúdo do card 1, o conteúdo do card 2, do card 3 e por aí vai. Então, eu preciso entender que, independente da forma que as pessoas vão acessar ou estar diante do meu sistema, a ordem de leitura ou de exibição precisa fazer sentido. Tá? Outra coisa é exatamente a hierarquia ou a relevância que os itens vão ter. Então, aqui eu tenho um exemplo que enfim, eu estou no meu aplicativo aqui, eu tenho uma mensagem, um alerta para descartar. Se é uma ação relevante, eu preciso destacar isso. É uma ação importante, eu não posso deixar lá em cima, longe da mão, de uma ação próxima da mão do usuário. A gente sabe que quando eu estou utilizando o telefone, né, qualquer região aqui próxima do meu dedão é mais fácil. Então, se eu tenho uma ação que é importante, que ela deve ir na frente, eu preciso externalizar, comunicar. Então, ela salta, ela ganha evidência na frente das outras coisas, porque ela precisa disso, o usuário olha, compreende, toma uma decisão e depois volta, ela some. Então, eu preciso entender que a hierarquia não é só de elementos na tela, mas é de sobreposições. E isso me ajuda a contar uma história, isso me ajuda a conduzir uma interação, uma conversa, para que o usuário entenda que cada estímulo tem uma resposta e essa consequência gera ele alcançar o objetivo final dele. Tá? Em relação também a essa capacidade de compreender, a gente pode olhar também que algumas ações e, às vezes, determinados componentes, elas precisam ficar mais claras. Né? A gente tem aqui um tipo de componente, que é o switch, que ele se tornou popular no iOS há alguns anos, mas ele não é tão claramente percebido por algumas pessoas. Né? E aí, na própria documentação de acessibilidade da Apple,
quando o módulo de acessibilidade é ativo, eles adicionam, né, esse íconezinho aí do 1 e do 0, para a pessoa entender, né, quando está ligado ou desligado. Mas eu preciso entender que eu posso ser mais claro dentro do meu contexto. Então, esse aqui abaixo é um exemplo. Eu desfoquei, né, o conteúdo, era de uma aplicação que eu trabalhei, onde a gente precisava fazer o uso do switch, mas a gente colocou o sim e o não dentro dos itens que a pessoa respondia. E aí, fazia sentido dentro daquele contexto, fazia sentido dentro daquela realidade essa abordagem. E a gente deixou mais claro a ação. É aquilo sim, né, se o item estava marcado como sim, e quando estava desligado era não. Para dentro daquele cenário, daquela realidade que a gente validou, houve uma boa adesão. Então, o que a gente precisa olhar, né, no item da compreensão é que eu preciso externar, deixar mais claro, as pessoas entenderem aquilo que chega até mim. Quando a gente vai falar sobre operar, a gente vem para uma terceira dimensão, que é super importante, da acessibilidade. Eu preciso ser capaz de manipular os sistemas, os artefatos, eu preciso ser capaz de operar essa interação para realizar os meus objetivos. Então, a primeira coisa, e aí trazendo uns exemplos aqui lá do nosso Design System, da FRET, eu preciso entender e pensar em formas alternativas de interagir com um componente. Então, imagine que eu estou no formulário, né, onde eu preciso, por exemplo, dizer a data da minha viagem. Então, eu vou viajar para São Paulo, vou viajar para Recife, eu quero procurar a data de alguma coisa. Eu preciso inserir a data. Como é que eu vou interagir com isso? Será que para todo mundo interagir com o date picker, né, que é esse componentezinho aqui, é uma experiência factível? Então, imagine, se eu uso um mouse, né, lembrando, o que é um mouse? É um ponteiro de altíssima precisão. Se eu uso um mouse, eu consigo passar sobre ele e selecionar exatamente o item. Se eu tenho, por exemplo, alguma restrição na minha habilidade motora, de repente eu posso ter uma dificuldade de selecionar com precisão aquele item. Então, eu preciso prever, dentro da minha interação, formas diferentes. O que é que eu posso fazer? Eu posso permitir que a pessoa digite. Então, ela vai aqui, 25/09/2022, porque é um elemento, é uma forma de interação, né, de entrada, que ela pode digitar item por item, no formato e na velocidade que ela quiser. Outra abordagem de interagir com isso é selecionar, por exemplo, o Booking faz esse tipo de interação super interessante. Se eu chego no campo de data e aperto Tab, ele me dá uma lista onde eu vou escolher janeiro, fevereiro, março. Num Select, né? Que é esse outro componente aqui onde eu tenho as opções. E isso é uma situação extremamente importante. É quando a gente olha para a interface e a gente vê que ela é proativa. Ela olha para o contexto, né? Ela percebe o contexto da interação. Se eu uso o mouse, é de uma forma. Se eu uso o teclado, é de uma outra. E ela se adapta para ofertar a melhor abordagem de interação de acordo com o contexto. As pessoas alcançam os mesmos objetivos, mas eu facilito a melhor forma de entrada para elas. Outro aspecto interessante sobre considerar diferentes formas de operar é que, por exemplo, nem todo mundo vai ter a facilidade de deslizar os itens. Então, por exemplo, se eu estou, né, um usuário de leitor de tela que é cego, que ele não vai ter a visibilidade do item onde ele vai selecionar. Como é que ele vai saber que naquele ponto da tela ele tem que deslizar para a direita? Ele não vai ter essa percepção. Ou, por exemplo, alguém que tem uma deficiência física não vai conseguir fazer esse movimento. Agora, se a pessoa usa um apontador, se a pessoa usa, por exemplo, um switch, um movimento da boca, onde eu posso selecionar o item, pressiono ele por um tempo, ele seleciona o item, eu marco para editar, marco outro, e depois edito para excluir, eu garanti que de duas formas de interações, por dois paradigmas diferentes, as pessoas consigam realizar seu objetivo, que é excluir um item da lista. Então, a acessibilidade bem materializada nas interfaces é olhar para isso, prever essas formas e ofertar para que elas consigam ser previstas. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um
um formato de interação que tem ficado em alta, é antigo, né? São as interações de aplicações mistas, a partir que lançou agora a Apple, né? O Vision Pro, e eles trazem um tipo de discussão interessante sobre como é que a gente vai projetar essas interfaces espaciais, né? E elas têm uma super ampla camada de discussão e acessibilidade. Então, poxa, eu posso, né, aqui do lado da esquerda, eu tenho um paradigma de interação que é baseado no movimento da mão. Então, alguém, né, que eu posso usar aqui, um movimento ponteiro fixo, e esse pontinho, ele vai me dizer aonde eu vou clicar. Esse ponto fixo, ele pode ser feito, por exemplo, com a mão. Ele pode ser um apontador, que muitas vezes é segurado com a boca. Ele pode ser feito, como é o caso da direita, com o movimento da cabeça. Então, eu preciso entender que as pessoas vão operar, né, vão utilizar de forma diferente e ser capaz de reconhecer esses dispositivos. Tá? Quem tiver interesse de olhar sobre essas documentações, a Apple é fantástica na documentação da acessibilidade delas e, enfim, dá um show nesse aspecto. Tá? Bom, outro aspecto, né, da questão de operação é input adequado ao contexto. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter acessado algum formulário, já deve ter acessado algum tipo, eu vou cadastrar meu site, vou digitar o meu número, e aí ele abre o meu, eu preciso digitar o meu número de telefone, e ele abre aquele teclado alfanumérico. Aí eu tenho que procurar, cadê o 1, 2, 3, lá, procuro o 1, 2, 3, clico, e depois vou digitar um número. Se eu já sei que a pessoa vai digitar um número, um CPF, aquilo é texto, eu posso reduzir uma barreira de acessibilidade, né? Reduzir uma carga cognitiva, já dando o input correto. Por quê? Isso vai me facilitar a operação. Imagine que eu sou um deficiente visual e eu uso o leitor de tela. Então, eu tenho que passar por Q, W, E, R, T, Y, vou passar por todos os itens até chegar em 1, 2, 3, selecionar para habilitar o teclado de números, para aí sim conseguir digitar os números que eu quero. Então, quando eu entendo que as pessoas operam o meu conteúdo, né, elas interagem com meus artefatos de forma diferente, eu preciso projetar, eu ganho a oportunidade de projetar as coisas mais eficientes. E aí, eu simplifico a interação. Então, de repente, digitar um número que acabaria sendo uma coisa que demoraria minutos, eu posso reduzir drasticamente o tempo, né? Diminuindo o tempo de checkout, de finalizar uma compra, otimizando o tempo de cadastro de alguma coisa e melhorando uma métrica de negócio. Tá? E quando a gente vai falar, tá? Acho que para sintetizar essas discussões sobre operação, quando a gente olha para entender o modo como as pessoas operam sistemas, está muito relacionado também ao que significa cada coisa. Rafael, beleza, as pessoas operam as coisas de forma diferente, mas eu não tenho na minha cabeça um dicionário para prever todos os cenários. Eu não sei, você falou aqui várias coisas que talvez eu não sabia. Tipo, tem gente que usa com o apontador na boca, tem gente que usa com um botãozinho, que é um switch que eu fico apertando, tem gente que usa com o pé. Tem milhares de formas de usar um computador, de usar um celular. Eu não sei de todas elas. Mas o que é que está por trás de tudo isso? A semântica correta. Então, quando eu projeto meu design, especificando que isso é um banner, isso aqui é uma busca, isso aqui é uma navegação, quando eu organizo essa hierarquia visual e depois, né, junto com nossos parceiros de desenvolvimento, especifico o que significam essas caixinhas visuais que estão na tela, as tecnologias assistivas, né, ou essas tecnologias de apoio, reconhecem automaticamente. Então, eu não preciso me preocupar em projetar para tudo isso. Eu preciso em criar um bom design. Eu preciso entender a base, a essência das coisas. Depois, eu preciso dizer para o desenvolvedor, olha, isso aqui é um campo de busca. Eu preciso que você deixe claro para qualquer tecnologia que isso aqui é um campo de busca. Que quando ele selecione, ele busque tais coisas. Ok? Pronto. Independente da forma ou da tecnologia que a pessoa acesse, quando ele chegar até o campo de busca, a tecnologia reconhece. Tá? Então, entender que as pessoas operam passa por isso.
E hoje, grande parte dos problemas de acessibilidade em sites, por exemplo, é semântica. É HTML não especificado, é CSS feito de maneira errada. Por que isso? Pessoas que usam sistemas ou geradores de código automático, pessoas que e acabam não especificando os valores, e esses elementos acabam não tendo a semântica, ou seja, não tendo a rotulação correta para ser interpretado. Isso acaba gerando barreiras desnecessárias. Tá? Bom, para a gente ir aí agora caminhando mais para o fim, para a gente poder abrir para algumas perguntas e discutir, onde é que a gente pode aprender mais sobre acessibilidade? Né? Talvez alguns de vocês que já conheçam alguma coisa sobre acessibilidade tenham pensado que, putz, Rafael não falou alguns termos, algumas siglas, né, que normalmente se fala, porque eu quis deixar mais para o fim, para a gente discutir de uma maneira diferente, acessibilidade. Então, hoje, o estado da arte, né, as discussões mais atuais, a padronização de acessibilidade, ela está em normas como a WCAG, a UAG e a TAG. Essas três normas, elas são normas criadas pela W3C. O que é a W3C? É um órgão, né, o www, que regulamenta os padrões de internet. Então, esse órgão internacional, eles têm um comitê de acessibilidade que criou 3 normas, basicamente. Essa primeira norma, a WCAG, ela é relativa às diretrizes de conteúdo na web, que se estende também para aplicações web, mobile e outras coisas, mas pensando em conteúdo, exibição, interação com conteúdo, essa primeira. A gente tem a UAG, que são, por exemplo, o Internet Explorer, o Chrome, o Firefox, tecnologias que são mediadoras para acessar outra coisa, né? A gente chama isso de agente de usuário, agente de uso. Então, eu tenho normas específicas para isso, então, coisas que eu tenho que reconhecer e trabalhar. E eu tenho também a TAG, que é um conjunto de normas específicas para ferramentas de autoria. Então, se eu vou criar um software, uma plataforma que permite as pessoas criarem alguma coisa, eu tenho normas ou padronizações de acessibilidade específicas para isso. Então, eu posso olhar especificamente para essas regras lá, tá? Além disso, a gente tem normas governamentais. Então, eu posso olhar para as normas americanas, né, que é a seção 501. Então, elas são inspiradas na WCAG, que é essa nomenclatura técnica internacional, e tem também questões da legislação americana atreladas. E aqui no Brasil, a gente tem a EMAG, que são as normas do governo eletrônico. Então, enfim, se algum de vocês for acabar trabalhando para um site de prefeitura, governo do estado, governo federal, ou qualquer aplicação que tenha fim público, existe uma cobrança, existe uma expectativa, né, da legislação que ela atenda às normas da EMAG. A EMAG, ela cita vários princípios da WCAG, né, ela diz que tem que estar de acordo lá com a WCAG também, tá? A gente tem também outras padronizações, então, as NBRs, né, a ABNT, que para quem já fez faculdade, a gente acha que é só aquela norma chata de revisar de artigo acadêmico, não, tem muito mais coisas interessantes. Então, tem muitas normas brasileiras que regulamentam qualidade de software, tem normas que vão falar sobre acessibilidade. A gente tem uma ISO também, que é a 9241, que fala sobre qualidade de software e também tem atributos de acessibilidade, tá? Então, hoje, esses são as fontes de onde a gente pode trabalhar e discutir sobre acessibilidade, as normas onde a gente pode beber de acessibilidade aqui dentro. Também tem o grupo aqui do Lit Club, né, onde vocês podem aprender também sobre esses itens. Tá? Bom, então, revisando, para a gente finalizar, revisando tudo que a gente viu hoje, né, quando a gente fala sobre criação de produtos acessíveis, a gente primeiro precisa considerar a situação. Então, eu preciso entender qual é o propósito do meu aplicativo, do meu sistema, do meu produto de maneira geral, quem são as pessoas que usam, quais são as tecnologias que ela tem acesso, o que é que elas estão tentando fazer. Depois que eu entendo esse contexto, né, que é um princípio básico do design, caracterização do cenário, eu preciso trabalhar
projetar em experiências equivalentes. Preciso projetar para que o meu artefato, né, o meu sistema, ele atenda às diferentes necessidades existentes. Então, se em público, então eu vou olhar a norma, por exemplo, a WCAG tem 72 critérios. A gente não vai entrar aqui porque é uma coisa muito técnica. Todos eu preciso atender? Todos fazem parte da minha realidade? Não. Então, eu não preciso me preocupar. Então, tem lá um critério não se aplica. Se ele não se aplica à minha realidade, eu não preciso me preocupar. Mas se faz parte, se meu aplicativo é de som, todos os critérios de multimídia, de uso de som, de vídeo, eu preciso me preocupar em tentar atender para garantir uma boa experiência, para garantir uma qualidade de uso para as pessoas que vão usar o meu produto. Então, além de considerar a situação, eu preciso proporcionar uma experiência equivalente para que isso estimular. E o que é que isso vai fazer, né? E aí, através de teste, de um processo de tentativa, de mitigar, de compreender, de validar, a gente vai garantir, ou a gente vai potencializar que as pessoas alcancem seus objetivos. E aí, o que é alcançar seus objetivos? Não é nada filosófico, não é nada, eu vou mudar o mundo, Disneylandia, não, coisa super simples. Meu objetivo é comprar o ingresso para ver o filme. Ela conseguiu? Então, alcançou o objetivo. As pessoas que precisavam comprar o ingresso do filme compraram? Alcançou o objetivo. Meu objetivo é que as pessoas consigam contratar um plano de saúde. As pessoas contrataram? Conseguiram. E a gente entender que os objetivos comerciais, os objetivos de negócio das empresas, os objetivos das pessoas, eles estão materializados nos aplicativos, nos sites, e eles precisam ser alcançados. E a acessibilidade é exatamente olhar, projetar as estratégias para que a gente crie essa ponte, para que as pessoas alcancem seus objetivos dentro dos ambientes de negócios que a gente constitui. Tá? É isso, pessoal. Obrigado aí. É isso. Deixa eu parar. Foi muito bom, Rafael. Já sabia que ia ser top assim, mas foi fantástico. Acho que o pessoal gostou bastante. Pessoal, vão falando aí no chat o que vocês acharam. Eu gosto muito desse tema, acessibilidade, e foi fantástico. Não sabia da parte ali das repúblicas, dos governamentos, não sabia que eles eram tão cri-cri assim. Foi muito, muito bom. E a gente vai abrir agora para perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, para Rafael ir tirando, ele está aberto. E eu também adorei o case do Little Club. A gente tem que melhorar muito lá, da acessibilidade, inclusive. Pessoal elogiando bastante. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Rafael, fale onde o pessoal pode te encontrar também, no LinkedIn, suas redes. Bom, gente, acho que assim, a forma mais prática de me encontrar é pelo LinkedIn. Tá? Então, podem me adicionar, mandar mensagem lá, eu respondo. Estou super à disposição. E aí, nas outras, eu acabo, enfim, sendo mais para coisas pessoais, assim, não tenho toda essa abordagem de desenvoltura que o pessoal aqui tem da Lídia, a Júlia, a Cecília, super de perfis, influências e tal, mas acabo tendo enfim, acabo usando mais questões pessoais. Temos uma pergunta, Rafa. Quer responder? Deixa eu ler aqui. Eu queria saber de quais ferramentas poderíamos usar durante a construção de apps, seja no Figma ou em outra plataforma, como podemos ir testando a acessibilidade enquanto o produto é desenvolvido, desenhado e esboçado. Boa. Tá. Assim, como eu falei, a acessibilidade tem vários aspectos, né? Então, de todos eles, tem coisas que estão mais fáceis de testar. Então, por exemplo, o Figma, o Sketch, o InVision, enfim, as principais plataformas hoje de criação de interface, praticamente todas elas têm algum plugin de contraste de acessibilidade. Tá? Praticamente todas elas têm. E aí, o que é que isso já ajuda? Ajuda que muitas vezes a gente já pode ir, eu vou pensar na construção de um botão, de um item, a relação de cores. Faz sentido? Eu já posso ir testando, verificando se isso dá certo. Mas tem um site específico que eu adoro, que é eu até mostrei um exemplo aqui dele, que é o Quem Pode Usar. Deixa eu compartilhar a tela aqui, eu
não ganho nada deles, mas sempre que eu posso faço propaganda. Que é esse site aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela aqui. Ainda não. Não? Vocês estão vendo minha tela ainda não? Não. Peraí, eu acho que eu estou transmitindo. Eu acho que falta só exibir aqui para todo mundo, não? Eu acho que é o host que tem que aceitar. Não sei. Foi, carregando. Então tem esse site aqui. Maravilhoso. Tu falou em português, eu fiquei pensando, mas é muito bom esse. Não quis me arriscar no inglês aqui, então. Acessibilidade, você foi acessível. Você usou a sua acessibilidade ao seu favor, né? Então, para não arriscar. Então, aqui, ó, esse site aqui, basicamente esse nome aqui dele, né? O quem pode usar, who can use, e aí.com. E aí, o que ele é muito legal? Porque quando a gente vai pensar sobre texto, a gente acaba pensando, muitas vezes, que só envolve a cor de fundo e a cor do texto. Mas tem um outro elemento aí também. Tem também o tamanho da letra e a tipologia da letra. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho essa frase. Se eu aumentar, por exemplo, para cá, essa mesma frase, deixa eu diminuir aqui. Essa mesma frase, a 10, ela tem um contraste, mudar a cor aqui, por exemplo. No tamanho de 16, ela acaba tendo uma percepção. Se eu vou aumentando, ou eu aumento para bold, ela tem outro contraste. Então, esse site é muito legal porque ele é um dos poucos plugins que acaba considerando essas três variáveis. Que é, por exemplo, quando a norma da WCAG vai falar, ela acaba considerando isso. Não é só na cor, porque se eu tenho uma fonte que é bold, né, que ela é mais cheinha, ela tem uma percepção de contraste maior, que é exatamente o aspecto da pregnância, ela tem uma constituição de forma. E ele aqui é super legal, porque a gente pode olhar essas coisas, ó, por exemplo, essa cor aqui, como é que ela é percebida fora? Então, como é que ela é percebida na luz do sol, baixa visão? Então, isso ajuda a gente a acabar tendo um recurso básico, e como me sugerindo. Mas, assim, muitas vezes a gente não tem também liberdade de trabalhar com cores. Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho numa empresa que já tem um brand definido. Eu não posso trabalhar em cima, eu não posso mudar as cores da marca da empresa. Já teve um trabalho que foi definido. Então, o que às vezes eu posso fazer? Então, eu posso argumentar, por exemplo, pego as cores de marca, né? Converso aqui dentro, só a cor da marca específica para esse botão aqui, ela tem um baixíssimo contraste. A gente pode fazer uma pequena variação, deixar ela um pouco mais escura, só para o contexto de um produto, para um botão. Isso pode abrir uma margem de discussão, para que a gente, como designer, consiga argumentar com o time de marketing, com os outros times, para dizer, ó, para esse cenário aqui a gente precisa. Ou até então, chegar a uma diferença de que, no contexto de produtos, por exemplo, do app, do site, os botões não vão ser a cor da marca. Por exemplo, se meu aplicativo é o iFood, tudo é vermelho, não vou usar o vermelho, vou usar um preto, vou usar um verde, vou usar uma outra cor que está dentro da minha paleta de cores da marca, mas que tem um contraste, que tem uma clareza maior. Então, é super interessante. Eu adoro esse site aqui. Ele é bem completo, né? Acho que o plugin do Figma tanto faz, assim, acho que é mais a sua intenção, qual é, no final das contas. Mavi perguntou assim, qual é a parte mais difícil em projetar pensando na acessibilidade? Acho que priorizar um tipo de acessibilidade, talvez, porque são vários, né? Eu acho que para mim é meio. Não sei se acontece isso, essa priorização. Eu acho que a parte mais difícil de acessibilidade, pelo menos para mim, assim, hoje a realidade é você tentar provar a importância da acessibilidade. E assim, a visão que eu tenho hoje é que a gente tem trabalhado, eu acho que hoje a gente está fazendo, por exemplo, lá na Flatbras, acho que um dos trabalhos mais legais que eu já fiz de acessibilidade até hoje na minha carreira, mas eu não estou usando o nome acessibilidade em nenhum momento. Sim. Porque tem muita barreira envolvida no nome. Porque quando a gente fala de acessibilidade, pode aí dar margem para aqueles preconceitos. Mas eu não tenho
X público, A, B, C e D, mas quando eu entendo que acessibilidade é tornar claro, compreensível, quando eu olho que acessibilidade é garantir que as pessoas consigam compreender, operar e garantir o meu serviço, ter um bom design e executar, isso se torna. Então, eu acho que assim, um grande desafio, às vezes, é provar a necessidade e entender como priorizar, porque às vezes a gente pode cair também numa certa paranoia de que eu preciso considerar tudo e acabar travando, Sim. sabe? E aí tem o lance de que é um exemplo que eu gosto de citar, que é o da exemplo da rampa, que eu tenho a escada, eu tenho a rampa e a cadeira de roda. Eu não preciso projetar para tudo. Não preciso considerar e saber, não tem como eu saber de tudo. Não existe site e projeto 100% acessível. Eu posso olhar para as boas práticas e tentar reduzir. Essas normativas, elas garantem princípios universais que beneficiam a maior quantidade de pessoas, que é o caso de uma rampa. Uma rampa, que é um recurso arquitetônico universal, ela beneficia o cadeirante, o gestante, o idoso, uma pessoa que está carregando material com aqueles carrinhos de mercadoria. Então, eu preciso projetar uma rampa. Quem tem a cadeira de roda vai chegar com a cadeira de roda. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso olhar para a estrutura do que eu posso fazer naquele momento. Eu preciso olhar para os elementos básicos que estão ao meu acervo. E hoje, eu acho que o maior desafio, olhando os produtos, é ser claro. Ser claro. Comunicar melhor o propósito, sabe? As telas, elas comunicam... tem muito pouca arquitetura de informação, muito confusa. Às vezes, por um lado, tem gente que quer ter apelo visual demais e não tem funcionalidade. Então, eu acho que hoje o princípio mais difícil é o da compreensão. Colocar em prática. Sem dúvida. Porque o que ficou batido da acessibilidade é a percepção. Contraste, tamanho, está batido. Perfeito, todo mundo no primeiro passo faz. Agora, a compreensão, não. E a operação. Então, eu acho que esse é o passo 2. Eu acho que é um dos setores, assim, que é o UX-Writing, né, que ainda tem muito para se desenvolver, né, acho que dentro dos times, assim, do que está sendo comunicando e de como o UX Design ele precisa trabalhar bem atrelado ao que está sendo comunicado, né, algo que eu sempre falo para os meninos, eu acho que o principal papel, assim, da gente na criação de interfaces bonitas é pegar aquele conteúdo que estão pedindo para a gente criar e as imagens que precisam ser atreladas, então, a gente está fazendo um site sobre, não sei, sobre tortas. Então, as imagens elas precisam comunicar que aquele site é sobre tortas. E às vezes parece muito básico, mas o designer chega lá e coloca figuras de elementos visuais totalmente diferentes do que está sendo falado. E aí já quebra muito a compreensão, assim. E é o que eu sempre falo, assim, para os meninos. Outra pergunta, acho que para finalizar, tô tocando o interfone aqui, qual é a tua visão em relação ao mobile first na parte de desenvolvimento? E se isso fragiliza de alguma forma a experiência desktop? Uma vez que mobile tem muito mais ferramentas que auxiliam nessa acessibilidade, voice overs, Zoom nativo, etc. Eu não acredito que tem nenhum prejuízo, assim. Na verdade, eu acho que desktop tem mais recursos, até por ser mais antigo. No caso, esses 3 exemplos, né? O leitor de tela, ele tem mais, o Zoom nativo. Por exemplo, tem muita gente que faz já a navegação pelo uso da câmera, então só com o movimento da boca. Eu mesmo já fiz pequenos experimentos que eu posso abrir o navegador abrindo e fechando a boca com o olho, então já fiz pequenos aplicativos assim. Eu não acho que é uma preocupação de trabalho, não. Assim. A única coisa que a gente tem que entender é exatamente a diferença. Eu acho que a única coisa que é prejudicial é quando você projeta para um cenário e quer considerar que no outro vai ser exatamente igual. Então, se você projeta um site para computador e quer fazer o mesmo conteúdo para celular, achando que as pessoas vão interagir do mesmo jeito. Então, tem que ter uma adaptação. E do mesmo jeito, se você faz para celular e acha que todo mundo vai usar o computador da mesma forma. Então, independente de por onde você começa,
adaptando. E, enfim, dentro desse discurso, né, esse movimento do dispositivo móvel primeiro, a discussão dele é que pelo celular é mais simples, você começa pela simplicidade. Então, acho que se faz sentido para o time e para o designer, não vejo nenhum prejuízo. É isso. Tem uma última pergunta aqui de Alex, mas eu queria deixar essa pergunta para mentoria, Alex, na quarta-feira, para a gente não se estender muito. E queria muito, muito agradecer a Rafael, foi fantástico. Rafa, a live, fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite. Só foram elogios aqui, o pessoal, sobre a live, foi muito enriquecedor para todo mundo. E é isso, só confirmar que na quarta-feira, quem está dentro do clube, a gente vai ter a mentoria sobre acessibilidade, tirando as dúvidas e tal. E queria muito agradecer novamente a Rafael por esse convite, por ter falado, topado. E é isso. Boa noite a todos. Rafael, quer deixar alguma consideração? Queria também confirmar aqui a pesquisa de satisfação. É muito importante que vocês respondam. A gente vai fazer o sorteio da mentoria com o Lucas a partir da pesquisa de satisfação que está aqui, que o pessoal está enviando. É muito importante esse feedback de vocês com a gente sobre as lives, sobre o conteúdo, sobre o que a gente traz. Então, preencham lá. E muito obrigada, Rafa. E até a próxima. Pode falar aí suas considerações finais. Isso, pessoal. Agradeço o convite aí. Espero que tenha ajudado vocês. Espero que tenha mais ajudado que atrapalhado a cabeça aí de vocês sobre o tema. É isso. Se quiserem trocar uma ideia, falar mais sobre, é só me chamar lá no LinkedIn que a gente conversa. Foi muito bom. Foi muito, muito bom mesmo. Muito obrigada, Rafa. E é isso, gente. Boa noite. E também, quinta-feira, tem podcast da LIT com o Sicom, de como ele conseguiu o estágio aqui na LIT através do LIT Academy, que a gente fez da última versão. Então, um lembrete muito importante. Quinta, temos outro encontro aqui marcado com o Sicom. E hoje é aniversário dele. Sicom provavelmente não deve estar assistindo essa live, mas eu queria deixar um feliz aniversário, Sicom, para você. É isso, gente. Boa noite. Tchau, Rafa. Boa noite. Um cheiro a todos. Valeu, pessoal. Valeu.